Ficou bem legal esse desenho, né? E ele, na verdade, ele representa um motor moderno, né, de alta performance. E eu posso citar aqui, na verdade, uma lista de conceitos de alto rendimento para motores 2 tempos que estão representados aqui nesse desenho. Mas o intuito com esse desenho aqui é o seguinte: eu vou falar sobre a curva de eficiência de cada parte do motor, da admissão, da pirâmide, conjunto rotativo, as janelas de transferência, janela de duto de escape, tubo de escape, cabeçote, ignição e tudo mais. Então, quando eu olho para o motor, a primeira coisa que vem à cabeça é qual vai ser o RPM de potência máxima e torque máximo. E aí o resto vai depender dessa decisão. Se eu quero um motor para trabalhar a 9.000, a 10.000, a 13.000, a 14.000 RPM, eu tenho que saber o que eu vou fazer no conjunto completo, né, do motor e tubo de escape, para conseguir entregar a potência máxima nessa rotação. Então o erro número 1 das pessoas quando elas olham um conjunto de motor é pensar o seguinte: e se eu abrir coletor de admissão, pôr uma pirâmide maior, abrir os dutos, levantar a janela de transferência, levantar o escape, aumentar o duto de escape, comprar um escape tal de não sei qual marca, colocar um carburador maior, colocar uma ignição de kart e não sei o que, e fazer o cabeçote taxado, aquelas receitas malucas, e aí o cara vai lá, desmonta o motor, mexe em tudo, abre tudo, tira um monte de material, monta e o motor fica uma verdadeira porcaria, e não anda e fica impossível de dar certo. E eu vou explicar exatamente o porquê e você entender um conceito para nunca mais errar nisso. Então olha só, cada parte do motor tem a sua curva própria de eficiência, desde o carburador até a pirâmide, o cárter, os dutos, as janelas de transferência, janelas de escape, cabeçote, ignição, duto de escapamento, tubo de escape, conjunto rotativo. Cada parte do motor tem a sua própria curva de eficiência, ou seja, em baixa rotação ela tem pouca eficiência, conforme aumenta a rotação aumenta a eficiência, atinge o limite e depois cai a curva de eficiência. Então, se o meu alvo é, sei lá, 14.000 RPM para esse motor aqui, eu tenho que fazer uma admissão que vai trabalhar 14.000, uma pirâmide que vai trabalhar 14.000, um conjunto rotativo que vai trabalhar 14.000, janelas e dutos de transferência para 14.000, escape, duto de escape, tubo de escape, ignição, cabeçote, tudo para 14.000 RPM. E é esse o maior segredo dos motores de alta performance. Eu consigo projetar o motor inteiro para o mesmo alvo de rotação. E aí é que está o X da questão. Como que eu vou determinar qual vai ser a geometria da admissão ou das outras partes do motor para conseguir fazer esse casamento? Aí eu te mostro aqui, ó, Calc 2T. É para isso que serve essa ferramenta aqui. Então agora, para o melhor entendimento, é o seguinte: eu vou criar uma curva de eficiência aqui imaginária só para exemplificar bem o que eu estou querendo dizer. Então, nesse eixo eu tenho a porcentagem de eficiência e nesse eixo aqui eu tenho a rotação. Então, vamos começar pela admissão, né? Vamos supor que eu tenho uma curva de eficiência aqui e aí ela atinge um pico de eficiência a quase 7.000 RPM aqui. E aí a minha pirâmide de palhetas, vamos supor que ela está configurada, sei lá de que jeito, mas a eficiência dela começa assim, ó. E aí ela cruza aqui, mas dá o pico de eficiência, ó, a 12.000 RPM. Então, a admissão e a pirâmide, elas estão conversando na mesma língua? Elas estão mirando no mesmo alvo? É claro que não, porque uma trabalha a 7, a outra a 12.000 RPM. E aí, continuando aqui, o volume do cárter, dutos de transferência e transferências. Vamos supor que essa parte cria uma curva assim, ó. E aí ela vai dar um pico lá nos 14.000 RPM. 14.000. Essa aqui é a eficiência praticamente aqui do cilindro, né? E aí a eficiência do escoamento aqui, ela fica aqui, ó. Ela fica boa aqui e cai de novo. Então vai ficar aqui a 10.000 RPM a eficiência do escoamento. Está casado a admissão com o escape, né, no cilindro? Não está de novo. Vamos continuar no raciocínio aqui. Então eu escrevi agora, ó, aqui é a curva da admissão, né? Escrevi carb aqui, que significa carburador. A curva da pirâmide, onde ela tem o pico de eficiência, o pico de eficiência do escape e o pico de eficiência das transferências aqui do cilindro. Então tem outras partes aqui, né? Eu poderia representar também, mas vai encher demais aqui. Então vamos explicar a partir daqui, que já deu para entender o conceito. Então vocês vão perceber que eu tenho 60% de eficiência do carburador, eu tenho 70% da pirâmide aqui mais ou menos, eu tenho 75% de eficiência das transferências, o escoamento está na casa aqui dos 70% também, e além de ter baixa eficiência, ainda está todo desencontrado, não tem harmonia entre as partes aqui. Ou seja, cada parte trabalhando numa frequência diferente, com um nível de eficiência diferente e o nível de eficiência baixo. Então, qual que seria, né, o cenário ideal aqui para a gente alcançar uma máxima eficiência aqui? Seria que a curva de eficiência de cada parte do motor, né, dessa lista aqui embaixo, ó, acontecesse no mesmo momento. Por exemplo, no início eu disse que eu queria o motor para 14.000. Só as transferências são para 14.000. O resto todo está acontecendo em momentos diferentes. A curva de eficiência de cada parte aqui atinge o seu limite em
momentos diferentes. Então, o que eu vou ter aqui de resultado final é a média de todas as curvas. Não tem como eu atingir a máxima eficiência desse motor, né? Um enchimento, até um sobreenchimento, né, do cilindro, com essa condição que eu exemplifiquei aqui. Então, comenta aí se você, com essa explicação, teve um esclarecimento sobre essa situação, né, que explica exatamente o porquê existe tanta frustração na preparação dos motores 2 tempos. Porque a maioria das pessoas ela não consegue enxergar isso aqui. Agora, né, que a gente tem o Calc 2T, que faz o casamento de todas as partes. E aí, se eu fosse projetar esse motor no Calc 2T, o que eu ia ter aqui? Eu ia ter uma curva de eficiência igual para todas as partes e ainda mais, eu teria máxima eficiência de cada parte. Lembra que eu falei que elas estão aqui na casa dos 70%? Eu teria a condição de chegar a 100% ou passar de 100% de eficiência, né, que algumas partes pode passar de 100% de eficiência. Por exemplo, as transferências, ela pode encher o cilindro com mais de 100% da cilindrada. Então, é assim que funciona um projeto de verdade. Então, eu vou mostrar no Calc 2T na prática, né, como que a gente enxerga isso aqui, começando pela admissão, né? Eu tenho um motor aqui que ele dá pico de torque a 6.750, é um motor de enduro. E aí eu venho aqui na parte do carburador, eu vou testar um diâmetro pequeno e um diâmetro maior do que o necessário e vou explicar como o programa me mostra se está certo ou se está errado, né? Qual é o diâmetro ideal, no caso, para esse carburador. Então, um carburador 30 mm para esse motor, na rotação de torque máximo, é estrangulado. O cálculo está me dizendo isso. E o cálculo ele leva em consideração a demanda do motor e a pressão do cárter, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um cárter mais volumoso ou menos volumoso, eu altero a velocidade do fluxo aqui. Então, ele está considerando a demanda do motor. Então, 30 mm é estrangulado para esse motor aqui. Então, vamos aumentar o diâmetro do carburador aqui até sair a mensagem de estrangulado aqui, né? Então, vamos lá. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ele já deu o Mach aqui, ó, 0,89. E a referência que o programa pede, ó, para o Venturi é no máximo 0,7 na rotação de torque máximo. Então, vocês vão perceber o seguinte, para baixar esse valor aqui, eu tenho que aumentar o diâmetro. Esse valor aqui, na verdade, ele está representando a velocidade do fluxo aqui, né? Mach 1 significa a velocidade do som, né? Nas condições do motor aqui de pressão e temperatura. Então, o ideal para o Venturi aqui, na rotação de torque máximo do motor 2 tempos, é atingir 0,7. 39 milímetros, então, chega próximo do 0,7 aqui, então o programa indica que eu atinja o máximo de 0,7 aqui na rotação de torque máximo, né? Esse mínimo de 0,4 aqui é para rotações abaixo da rotação de torque máximo. Então, deixa eu ver aqui, 39, 40 milímetros, eu já atinjo o 0,7 aqui. Então, 40 milímetros seria o carburador ideal para esse motor, né? Na rotação de torque máximo. Beleza, quando eu coloco um carburador maior, o que acontece? Vamos exagerar, vamos colocar um 46 milímetros aqui, ó. Vocês vão ver que quanto maior é o carburador, menor é a velocidade do fluxo aqui. Se eu tenho menos velocidade, eu tenho menos vazão. E aí o motor, em vez de ganhar performance, ele perde. O motor dá aquele buraco no acelerador, né, com um carburador muito grande, porque a velocidade de fluxo cai demais. Então vocês viram os dois extremos, pequeno demais e grande demais. Então ficou bem exemplificado aqui essa questão do casamento que o Calc 2T faz entre as partes do motor. Dei o exemplo da admissão aqui, testei uma admissão menor e uma admissão maior. E vocês perceberam aqui que existe o ideal, né, para o motor, tanto nos diâmetros quanto no comprimento aqui também, que a gente consegue testar para dar a ressonância certa, né, na rotação de potência máxima. Então, só para ficar mais claro ainda, aqui, ó, seria como se eu tivesse um carburador pequeno, que ele estrangula cedo demais e aí não chega a eficiência dele na rotação que o cilindro chega. Então, o motor perde potência. Mas, se eu colocasse um carburador maior do que o necessário, o que eu ia fazer, ó? A curva seria isso aqui, ó. Ela ia atingir, ó, um pico de potência depois do pico da rotação aqui, ó. A eficiência da admissão ficou muito depois aqui, né? Aqui nos 15.000 RPM. Então essa curva deveria ser casada. Então um carburador pequeno faz isso e um carburador grande demais faz isso aqui, ó. Então precisa ser casado. Se fosse casado, se a curva de eficiência do carburador casasse com a curva de eficiência do cilindro, eu ia ter só mais potência na faixa toda. Então existe o diâmetro ideal, existe o comprimento ideal, existe a medida certa para tudo. Maior é pior, e menor também é pior. Vocês entenderam o conceito, né? Então fica aí a explicação. E o Calc 2T faz todas as partes. Todas as partes listadas aqui, ó, o Calc 2T faz. Só a pirâmide que ainda não, mas em atualizações futuras vai fazer.